Quantos trouxeram a Bíblia? Eu vou pregar muito rápido, acho que uns 20 minutos é suficiente. Vigília vai. Mateus capítulo de número 6, versículos 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6. Lê para mim, Jaque. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Repita após mim. Entrar em um quarto. Mais alto. Entrar em um quarto. Pela última vez. Entrar em um quarto. Esse é o convite de Deus. Convite de entrar num quarto hoje. Olhe para mim. Os primeiros 10 minutos de um sermão é crucial. Então redobre a atenção e é importante. Nós estamos vivendo um ano de sinais, prodígios e maravilhas. Estamos caminhando debaixo dessa palavra. Essa palavra foi liberada na ceia, a última ceia do ano passado, para esse ano. Mateus capítulo 10. Quando Jesus envia os seus discípulos a operar sinais e maravilhas. Entretanto, nós precisamos rebobinar a fita e pensar um pouquinho de forma ampla. Olhar essa perspectiva do capítulo 10 de Mateus com um olhar amplo. E aí a gente precisa dividir isso em 3 blocos. Quantos blocos? 3 blocos. O primeiro bloco é Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Quando você olha o capítulo 5 até o capítulo 7, lá estará inserido um dos momentos mais sublimes do ministério de Jesus, ensinando o que em latim é chamado o Sermão da Beatitude, traduzido como Sermão da Felicidade, Sermão da Bem-aventurança. A preocupação de Cristo foi ensinar os seus discípulos como ser feliz. E o ensinamento de Cristo sobre felicidade é o contrário da felicidade romana. Porque para os romanos, felicidade estava ligada com prazer. Só que Jesus apresenta a felicidade como missão moral, ética. Se parece muito com o que aconteceu 300 anos antes, por um filósofo, terceiro na hierarquia, primeiro Platão, segundo Sócrates e terceiro Aristóteles. Ao contrário, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, ensinava sobre a eudaimonia. E o que era a eudaimonia para Aristóteles? Felicidade que carrega a missão com valores. A eudaimonia para Aristóteles não era um prazer de 5, 10, 20, 30 minutos. Era alguém que estava ligado com uma missão. Jesus vai falar disso. Entretanto, Jesus no Sermão da Beatitude vai aprofundar. Mais do que eudaimonia, Jesus vai dizer: a felicidade está entre cumprir uma missão para com o próximo e para glorificar o nome de Deus nessa missão. Jesus vai carregar os seus discípulos, do capítulo 5 ao capítulo 7, sobre direitos que você tem e às vezes você precisa abrir mão. Ele vai falar quem tiver 1.000.000 2, ele vai falar sobre direito de resposta, ele vai falar bem-aventurados que choram, bem-aventurado, e ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que faz, não aquele que assiste.
A felicidade está em uma missão, em aquele que realiza. É o verbo fazer. E todas as vezes que fazemos alguma coisa, isso revela o caráter de Deus. Porque Deus é um Deus que faz, não é um Deus que fala. É o que diz a Bíblia. E Deus criou os céus e terra. Ele está fazendo. Gênesis 1:26. E fez o Senhor o homem do pó da terra. Ele está fazendo. Então toda vez que eu faço alguma coisa, e isso revela a natureza e o caráter de Deus, então Jesus está dizendo: faça o bem, acolha, ame, perdoe. É a missão. Após terminar essa primeira coluna do capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai chamar os discípulos e dizer bem assim: eu vos ensinei a forma teórica. Falei, pontuei, redarqui. Agora vou levar vocês para um estágio. Aí se você abrir Mateus capítulo 8 e 9, lá nesses 2 capítulos, Jesus vai operar 10 milagres. Quantos milagres? Quantos milagres? 10. Eles não vão operar, eles estão acompanhando Jesus. Porque Jesus passou do 5 ao 7 ensinando. Agora 8 e 9, Jesus vai chamá-los e vai dizer bem assim: vamos para o estágio. Vê como eu ressuscito mortos. Veja como eu purifico os leprosos. Veja como eu liberto as pessoas possessas de demônio. Veja como eu curo o cego. Veja como eu curo o coxo. E eles estão vendo 10 sinais, Jesus operando maravilha. Por quê? Porque sobre ele, Jesus, havia uma promessa. A promessa do profeta messiânico. Sobre ele, sobre as pisaduras dele, nós seremos sarados. O texto de Isaías diz mais: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, anunciar, libertar, transformar. Acaba o capítulo 9, vai acabando. Jesus reúne os discípulos e diz-lhes: orem para o dono da seara, que é Deus, o Pai. Enviem trabalhadores. E os discípulos vão orar: Senhor, envia trabalhadores, envia trabalhadores. Aí no capítulo 9 começa o capítulo 10. Aí o capítulo 10 começa assim: e olhando Jesus para eles, os enviou. Eles estão orando para Jesus, ou Deus, enviar pessoas. Mas enquanto eles estão orando, eu imagino Jesus olhando para eles assim: bobo eles. Eu não vou enviar ninguém, é eles que serão enviados. Jesus chama, você ter dado glória, mas tudo bem. Capítulo 10, verso 2 a 5, Jesus chama eles e diz assim: eis que eu vos envio. E eu estou vos enviando, estou dando autoridade a vocês. Expulsem demônios em meu nome. Libertem pessoas, curem pessoas em meu nome. Então primeiro ele ensinou, segundo ele fez o estágio, depois ele diz: agora vocês podem ir debaixo da autoridade que eu estou enviando vocês. Volta, capítulo de número 5 e 6, é o sermão da beatitude. Um dos mais brilhantes homens estadistas vai fazer uma síntese sobre o sermão da montanha. Ele nasceu na Índia, foi para a Inglaterra estudar direito, terminou o direito e foi atuar como jurista em Joanesburgo, África do Sul. Até atuou, mas percebeu que não era para aquilo. Volta para a Índia para lutar pela independência do seu país, que era colônia inglesa. Não só a Índia, mas também o Paquistão. E uma das coisas que mais influenciou esse estadista a lutar pela independência do seu país foi o sermão da beatitude. Ele tinha um discurso e dizia bem assim: ei, é possível conquistar de forma pacífica. E alguém perguntou por quê? Porque eu li o sermão da montanha. Melhor do que isso, ele dizia: se todos os livros das religiões sagradas se perdessem, ele estava falando sobre o judaísmo, a Torá. Estava falando sobre as cartas paulinas ou os textos do evangelho segundo o cristianismo. E também o Alcorão segundo o islamismo. Ele estava dizendo: se esses livros se perdessem e se tivesse só o sermão da beatitude, já seria suficiente, a sociedade mudaria. Este homem se chamava Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fez a caminhada do sal, mais de 400 quilômetros, de forma pacífica.
E nessa caminhada, de forma pacífica, e todas as suas ações pautada no sermão da Beatitude, ele não era pastor, ele não era cristão, ele não era religioso, na perspectiva que eu e você estamos acostumados, mas ele entendeu que é possível caminhar a partir de princípios do sermão da montanha e alcançar êxito. Mahatma Gandhi não conseguiu só a libertação da Índia, ele conseguiu a libertação do Paquistão, tudo por causa da caminhada. Alguns anos depois aparece outro, e este agora, pastor, advogado, nos Estados Unidos da América. O nome dele, Martin Luther King Jr. Com a mesma mensagem, ele entende que o direito do negro deveria ser reivindicado, não com força, não matando, não destruindo, mas de forma pacífica e marchando. Martin Luther King Jr. vai fazer uma marcha de 100 quilômetros até o Espelho d'Água. E naquele dia, ele faz um discurso, um sermão sublime, com o tema I have a dream, eu tenho um sonho. E o sonho dele não era um sonho qualquer, eu tenho um sonho. Quando os meus filhos se assentarão do lado de filhos brancos, eu tenho um sonho. Quando os homens negros se assentarão na mesa com homens brancos. Ele está falando sobre igualdade social, mas igualdade racial também. Pastor, o que o senhor está dizendo sobre isso? Porque o sermão da montanha é um grito para alguém que precisa sair de uma cadeira religiosa e precisa se posicionar para mudar a sociedade. Fazer culto aqui é maravilhoso, mas depois desse culto você precisa sair daqui e mudar a Zona Norte, mudar a Zona Sul, Zona Leste, São Paulo. A missão do Evangelho é fazer de você sal da terra e luz do mundo. Capítulo de número 5. Jesus está ensinando e começa o capítulo 6 e ele vai criticar. Ele vai colocar o dedo na ferida. E qual é o dedo da ferida? Ele está falando agora com os religiosos. Ele vai falar de uma classe que na época dele, ao invés de trazer solução, trazia mais problema. Olha para mim, por favor. Um grupo de religiosos que deveriam ser solução da sociedade se torna um problema da sociedade. Porque a religiosidade tem a capacidade de dar máscara e fantasia, mas a graça e o evangelho tira a máscara e a fantasia, mostra quem somos. Por isso que é mais fácil ser religioso, porque o religioso fica 2 horas no culto, dá glória a Deus, aleluia, vai embora e acaba por aquele momento. Mas ser cristão é mais do que 2 horas de culto, é um estilo de vida. Se eu ler esse texto aqui, se não der glória, você vai ver. Salmo de número 103, verso 1, olha o que o salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. O salmista está dizendo, mais do que um culto aonde eu canto, levanta a mão, o meu casamento precisa te louvar, o meu trabalho precisa te louvar, minha família precisa te louvar. São Francisco de Assis dizia, se for possível, pregue sem palavras. A verdade do evangelho é pregar sem falar nada, porque a vida que você tem agora não é mais sua, é a vida em Jesus Cristo. Levante a mão direita assim bem alto. Grite bem alto: o evangelho transformou meu coração. Bate pelo menos em 3 mãos assim, dizendo: o evangelho transformou teu coração. Qual é a crítica do verso 1 ao verso 4? Se você olhar o texto, deixa o texto aberto. Se você olhar o texto, a crítica de Jesus é o seguinte: tem uma galera que faz, mas gosta de mostrar. Deixa eu molhar minhas palavras que vai dar problema. Até doer meu pé agora. Escuta. Jesus não está criticando quem faz. O que Jesus está criticando é gente que se promove por aquilo que faz. Se Jesus pudesse, ele dizia assim: cuidado com os fake news. Cuidado com gente que se promove dublê de rico. Foi a única palavra que veio na minha cabeça assim. Tem gente que aluga uma Porsche para mostrar que tem. Não, aqui não. É o pessoal da internet que eu vejo às vezes. Jesus está dizendo,
Pare de mostrar o que você não precisa. Aí Jesus vai criticar. Não faça igual os homens que dão esmola aos pobres para mostrar. Olha o capítulo 6, verso 2 e 3. Lê já aqui, vai. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas. Para! Tem gente que nunca dá nada. E quando dá um saco de sal com farinha ainda faz uma live. Estamos aqui entregando um saco de sal e uma farinha. Ah, dá licença, cara. Olha para mim. Jesus não te abençoou para você fazer promoção com a miséria alheia. Vou tentar de novo para ver se você entende. Pare de fazer promoção com a miséria alheia. O que Jesus fez na sua vida, fez no particular. Socorra as pessoas em particular, porque é o Senhor glória. Jesus vai se mostrar. Os lugares e as cidades dos países do ano passado que visitei na África e as demandas na minha rede social e aqui, eu comoveria o seu coração. Mas não é sobre isso. Jesus está criticando. É engraçado que Jesus vai criticar mais ainda. Continua a leitura. Olha a crítica, vai. E eu termino. Como fazem os hipócritas. Quem? Os hipócritas. Pra que toda essa... Jesus é muito grosso às vezes, cara. Me diz ser mais leve, pô. Vai. Para serem elogiados pelos outros. Olha. Gosta de uma validação? Continua a leitura, vai. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. 4. Para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Era para você ter dado glória nessa leitura. Quem te dá a recompensa não é Deus. Porque de Gênesis a Malaquias, eles estão preocupados em apresentar Deus, um ser, num trono distante. Lembre-se que o homem tinha relacionamento com esse Deus, que esse Deus descia do trono e se encontrava com Adão aonde? No jardim. Só que este Adão, Adã, vermelho, terra, criado da terra, pecou. E quando peca, é expulso do jardim com Eva. E agora, eles não têm mais contato. O máximo que eles têm é Deus no trono e eles aqui. Estão separados pelo pecado. Aí vem o Deus encarnado, o Filho. E quando o Filho vem, ele não vem apresentar Deus, porque Deus eles já conhecem. Eles vêm apresentar outra face dele. E a face dele é de Pai. Ele não veio apresentar uma divindade, ele veio apresentar uma paternidade. Era para você ter dado glória. Porque divindade está no trono. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Lá vem Jesus, e Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele diz bem assim: agora, se vocês entenderem, vocês não vão se relacionar com uma faceta daquele que está no trono. Eu vou mostrar para vocês a outra face dele. Ele é Pai, e se ele é Pai, ele perdoa. Se ele é Pai, ele guarda. Se ele é Pai, ele provê. Por isso que toda vez que Jesus apresentou Deus, não apresentou Deus aos seus discípulos como Yahvé, como El Shaddai, nada a ver. Ele não apresenta Deus dentro dessa perspectiva. Toda vez que ele apresenta Deus como Pai aos discípulos. Ele olha para os discípulos e diz assim, João capítulo 14 verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Capítulo 15, ele continua dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai
Pai é o dono disso daqui. Para piorar, Jesus, quando está na cruz, ele olha para o céu, olha para os pecadores, e ele olha e diz bem assim: se fosse só Deus, ele fulminaria vocês, mas eu vou interceder pela outra faceta dele. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Levante as suas mãos para o alto. Isso aqui não é teatro não, nem cinema. Você veio adorar, não veio assistir culto não. Levante as suas mãos para o alto, abra a boca, diga glória, porque o Pai está santificando os filhos, o Pai está salvando os filhos, o Pai está aqui nessa noite. Por isso que quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele não disse: quando você for orar, chama Yahvé, Adonai. Ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí, capítulo 6, verso 4, ele vai terminar a crítica. Depois de criticar o posicionamento dos religiosos, ele vai instruir os discípulos como fazer. Porque diferente de mim, Jesus critica e traz solução. Ele diz: eu fiz um apontamento de deformidade, agora vou dar a vocês o caminho certo. Aí ele vai instruir os discípulos como deve fazer as suas orações. Capítulo 6, verso 5. Lê. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará... Não lê inteiro, lê de novo, pelo amor de Deus. Porque só nesse versículo ele apresentou Pai 2 vezes. Porque ele está reafirmando o que ele é para você. Ele não é só Deus, ele é Pai. E por isso que ele disse: não vá para o templo, comece a sua vida cristã em casa. Porque o que você faz em casa reflete no templo. Vai ler. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Jesus está dizendo: enquanto os hipócritas vão para as praças, vão para o templo e vão interpretar uma vida de oração, eu vou mostrar para vocês que vida de oração não é interpretação. A vida de oração é uma prática. Então volta para casa, entra nesse quarto, fecha essa porta, porque o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. E aqui, é aqui onde tem um segredo e o tema do meu sermão. Nos próximos 10 minutos eu fecho. Esse é o tema: arrumando o quarto da bagunça. Dá uma olhadinha para mim, Patrícia, assim: vamos arrumar o quarto da bagunça? Por quê? 3 palavras no grego. Lembre que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, estabelecido por Alexandre o Grande 300 anos antes. 3 palavras dentro do texto original aparece em seu tronco linguístico a palavra quarto. Primeira vez que a palavra aparece, eiperon. Eiperon está ligado em Atos 1:13, Atos 9:37. Quando você pega Atos 1:13, eiperon. Atos 9:37, eiperon. É um quarto superior. É a palavra que aparece ali, eiperon. Segunda palavra para quarto na Bíblia, no grego koiné, é anagaion. Anagaion aparece como lugar de comer, meditar. Marcos 14:15, Lucas 22:12.
Aparece essa palavra Nagaion. Só que a palavra que aparece aqui, nesse texto, não é nem Epiron, nem Nagaion. A palavra que aparece aí no texto grego koiné é essa palavra. Tameion. Tameion em grego koiné não trata de uma sala de jantar, nem uma sala superior. Tameion significa depósito, armazém, sala de tesouro. Tameion era uma sala apropriada ou um quarto apropriado, aonde o dono da casa fazia sempre com uma porta e uma tranca, porque a finalidade inicial dessa sala era guardar os tesouros, coisas valiosas da família, ouro, prata. Segundo, para guardar as sementes que serviam para alimentar toda a família, então era lá que era colocado. Terceira finalidade desse quarto era o quarto da bagunça, aonde se colocava ali tudo que a família não usava diariamente, se colocava ali. Eu quero usar a terceira definição grega: quarto de bagunça. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Você tem quarto de bagunça lá? Quarto de bagunça é um problema, né? Porque por quarto de bagunça a gente vai colocando coisa que a gente acredita que um dia vai usar, mas nunca vai. Exemplo, aquele prato trincado, que foi a sogra, a avó que deu. E diz, não pode jogar fora. Eu vou guardar porque eu conheço o fulano que arruma. Está lá há 10 anos. Aquele sapato que o salto quebrou. E você tem a pegada daquele sapato. Diz, não, põe lá no quarto. Eu tenho um sapateiro, eu vou levar. Tem 3 anos que aquele sapato está lá. Aquela roupa que você comprou, que servia há 10 anos atrás, quando você estava bem. Está falando. Não, deixa lá, põe lá. Eu vou usar esse negócio. Faz sentido. Você compra uma torneira nova, e ao invés de você pegar aquela torneira velha, ou doar, ou jogar fora, não, deixa aí que eu vou usar em algum lugar. Menino. É um quarto de bagunça. O problema do quarto da bagunça é assim. Porque no dia que você inventa de abrir, e você começa a tirar as coisas das caixas, você tem 2 surpresas. Número 1, tem coisa ali que é lixo, que está ocupando espaço e é lixo. E você sabe que é lixo, mas está ocupando espaço. Segundo, você vai abrindo umas caixas e percebe que tem coisa ali que você precisava, comprou, tendo em casa. Porque você misturou coisas úteis com inúteis. Misturou coisas boas com lixo e se tornou essa bagunça. Não é da glória? Olha o texto agora devagarzinho. E disse Jesus: quando você for orar, não vai para a sala de jantar, não. Quando você for orar, não vai para o quarto onde você dorme, não. Quando você for orar, procura o quarto da bagunça que só você tem a chave. Que era para colocar o tesouro e você não colocou. Era para colocar as sementes e você não colocou. Mas começou a juntar lixo, tranqueira, sentimento, lixo emocional, coisa que não presta. E achou que ia resolver as coisas só trancando na chave. Mas continua isso dentro de você, dentro da sua alma, e toda vez vira um fantasma. Aí Jesus está dizendo: vamos começar por um lugar que você não dá acesso a todo mundo. Vamos entrar nesse quarto da bagunça e vamos tirar o que é lixo. Vamos colocar lixo no lixo. Vamos colocar tranqueira para fora, porque eu vou começar uma mudança, não no templo, não na sala. Eu vou começar uma mudança no quarto da intimidade, que está uma bagunça.
A senhora Violeta Carvalho, 70 anos de idade. Morava na zona sul de São Paulo, em um sobrado de 350 metros quadrados. Sozinha. Quando fez 50 anos de idade, começou com uma atitude estranha. A dona Violeta Carvalho. Todas as saídas que ela tinha, ela sempre voltava com alguma coisa da rua. Sempre encontrava alguma coisa. Eu vou usar. Se dona Violeta passasse na frente de uma loja que alguém estivesse tirando portas de vidro para jogar fora, dona Violeta passava, vai jogar fora? Vai. Pode me dar? Vou precisar. Dona Violeta, dos 50 anos até os 70 anos, 20 anos ininterruptos, ela começou a acumular o que parecia ser riqueza, lixo. Aos 70 anos de idade, dona Violeta desaparece por 4 dias. Os vizinhos ficam preocupados. Aciona a polícia. A polícia vem para fazer o registro e entra na casa. A casa da dona Violeta, um mau cheiro. Absurdo. Os policiais não conseguem entrar na casa. Os 2 andares estão ocupados de lixo. Que para ela era riqueza. Quando eles entram na garagem do sobrado, tem uma carcaça de um Fiat 147 que eu não sei de onde dona Violeta trouxe aquele negócio. Mas infelizmente, dona Violeta estava caída dentro dessa carcaça, morta 4 dias, e o corpo estava em estado de putrefação. Dona Violeta adquiriu uma síndrome que os especialistas, comungando com filósofos e psicólogos e psiquiatras, chamam da síndrome de Diógenes. Quem foi Diógenes? 300 anos antes de Cristo, Diógenes foi contemporâneo de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, filho de Filipe, teve um encontro com Diógenes. E sabem onde esse filósofo vivia? Dentro de um tonel. Sujo e acumulando sujeira. Era conhecido pela sociedade grega como vagabundo errante. Acumuladores de coisas que não prestam. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui, nesse mesmo lugar com a sua mão. Jesus está nos convidando a entrar no quarto da bagunça. Coisas que você levou para lá que não deveria levar. Coisas que você colocou lá que não deveria ter colocado. Sentimentos, bloqueios, fobias, violências emocionais, sexuais, que você decidiu não abrir para ninguém, colocar nesse quarto e trancar e dizer: não quero falar sobre isso. Mas continua dentro de você. Aí lá vem Jesus e diz: eu quero te levar num lugar que você não quer ir. Eu quero falar de coisas que você não gosta de falar. Porque eu sou maior do que Lacan, maior do que Jung, maior do que Freud, sou maior do que qualquer terapeuta. Eu sou Deus que criei você, corpo, alma e espírito. O que Jesus está ensinando é: antes de sair para fora, estou te convidando para cá. Você já leu Gênesis capítulo 12, verso 1? Quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vá lerá.
A palavra que aparece lá é mais do que vá ou vai-te, é leleha. Leleha em hebraico é mais do que vai, é sair para si. Deus está dizendo ao pai Abraão, leleha, antes de você ir, você precisa entrar e resolver coisas aqui dentro. Capítulo 22, verso 1. O texto diz que Deus aparece ou fala com Abraão. É mais de 40 anos depois, mas Deus continua com a mesma comunicação. Pega o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e vá leleha. O que Deus está dizendo é: eu não quero que você chegue na terra de Moriá, eu quero que você chegue primeiro em você. Eu quero que você se resolva primeiro aqui dentro. Porque se fosse para matar Isaac, eu diria, mata aqui no quintal. Mas aonde eu quero que você chegue, da tua casa para lá são 3 dias. Mas até você chegar com Isaac, você já acessou aqui dentro. Porque eu preciso que você leleha. A verdade do evangelho não é deixar um quarto cheio de sujeira. Porque quando alguém visita a sua casa, você não leva ninguém lá nesse quarto. Você mostra as coisas bonitas. Lá vai Jesus e diz assim: quer orar? Quero. Comece pelo quarto que você não convida ninguém. Comece pelo quarto onde você acumula o que não presta. Vamos começar a limpar de dentro para fora. A verdade de uma reconstrução emocional, espiritual, conjugal, familiar não começa senão com pá na mão, vassoura, aspirador, tirando sujeiras de um quarto que foi feito para receber ouro, prata. Um quarto que foi feito para receber sementes, mas a sujeira está ocupando o espaço. Mas hoje, essa noite, na ceia, nós entramos aqui emocionalmente com pá, aspirador, vassoura e muito saco preto de lixo. Vamos colocar tudo no lixo. E essa semana vão voltar ouro, prata e bronze. Vai voltar semente para este quarto emocional. Pega o peso desta palavra. Você vai voltar a semear, vai voltar a dar valor nas coisas, porque você vai sair para você mesmo. Quando Neemias vai para Jerusalém, ele entende que toda boa reforma não começa com portas da excelência, começa com portas de lixo. Neemias capítulo 3, verso 13 e 14, abra a Bíblia, vai. Neemias 3, verso 13 e 14, leia aí, Jaque. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Para! Quando Neemias chega em Jerusalém, ele vai reformar a porta das águas, a porta dos cavalos, ele vai reformar a porta das fontes. Só que Neemias entende, para viver uma reforma profunda, eu preciso reconstruir porta dos monturos, que é a porta dos lixos. Sabe para que servia essa porta do monturo do lixo? Para uma finalidade só. Lixo não foi feito para ficar dentro de cidade. Precisava ser levado para fora da cidade. E havia uma porta específica para isso. Olha para mim nos meus olhos. Dentro de uma casa, as duas expressões gregas, como quarto, nenhuma delas tem porta e tranca. Só a terceira, a qual Jesus usa. E a chave sempre ficava na mão do dono da casa e da sua esposa. As crianças não tinham acesso. Por quê? Porque lá se guardava ouro, se guardava semente. Olha Jesus dizendo: ei, eu quero que você vá lá naquele quarto que só você tem chave. Abre ele e entra e começa a limpar tudo que não presta. Pastor, mas eu estou cansado, é muita sujeira. Tá tudo bem. Limpar sempre cansa, sujar não. E a verdade do evangelho não é sobre o tanto que você suja, é o tanto que você é limpo.
Olha o capítulo 4 de Neemias. Olha aí, capítulo 4, verso 10. Leia já, 4:10. Então os que estavam em Judá disseram: Disseram o quê? Os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Para! Os carregadores já não tem mais? Porque os escombros são o quê? O que é escombro? O que é escombro? Lixo. E ele diz: eles estão sem força. Porque eles estão carregando lixo. E é muito. Olha para mim. Eu sei que você cansa como eu também canso. Você não é anjo, nem eu. Somos de carne e osso. Mas que bom que a gente se cansa e a gente veio no culto certo. Porque a Bíblia diz em Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como da águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É verdade que você começou uma limpeza há alguns meses, alguns anos, mas é tanta entulho, é tanta sujeira nesse quarto, é tanto lixo emocional que você disse: vou parar, vou terminar, não adianta, nunca acaba. É muito lixo nesse casamento, é muito lixo nessa empresa, é muito lixo nas minhas emoções, mas essa noite Deus está renovando a sua força, está dizendo: força para tirar o lixo, força para tirar o que não presta. O seu coração não pode ser um quarto de bagunça. O seu coração precisa ser um celeiro de sementes da graça. Grite bem alto: eu não quero lixo emocional dentro aqui. Salmo de número 139, verso 23 e 24. Leia já aqui com força. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está dizendo é: Senhor, dá uma olhada aqui se nesse quartinho que é meu coração tem alguma tranqueira e algum lixo, porque eu não aceito que esse quarto tenha lixo. Ele precisa ter semente e coisas valiosas. Eclesiastes capítulo de número 3, verso 6, só a parte B. Lê com força, vai. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Você guardou e guardou o que não era para guardar. Você depositou o que não era para depositar. Só que o texto está dizendo: tem tempo para guardar e tempo para jogar fora. Está na hora de jogar o que não presta embora. Efésios capítulo 4, verso 31, põe na tela. Efésios 4, 31, vai. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. O que é que ele está dizendo? O meu coração não pode ser tomado de tranqueiras e sujeiras e lixos emocionais. O meu coração não foi feito para isso. O meu coração foi para habitar a presença desse Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 3, verso 12. Eu estou caminhando para o final, lê. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Hebreus 12, verso 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Tiago 4:8. Meu quarto não será quarto de bagunça, será lugar de manifestação. Lê! Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. O que Tiago está dizendo é: prepara água sanitária, prepara cloro, prepara pano, vai ter limpeza na casa. Quem odiava não vai odiar mais. Quem estava magoadinho vai ter que perdoar, porque como Cristo te perdoou, você precisa perdoar. Canta, cara. E é no lugar secreto que eu ouço a tua voz, que eu ouço a tua voz. É neste lugar secreto
Jesus está ensinando é: você não quer viver uma vida cristã, Adson? Quero, pai. Antes de querer que os outros mudem, antes de cobrar dos outros, dá uma entrada no seu quarto e vê como é que tá, Adson. Você quer que as pessoas mudem, mas dá uma olhadinha para o seu quarto da bagunça. Ninguém dá glória agora. Mateus capítulo 7, abra a Bíblia rapidinho. Mateus 7, versículo 3 a 5. Lê já, com força, voz de pregação. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Não, devagarzinho, vai! Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Sabe por que a gente não repara? Porque o quarto da bagunça está fechado e a gente olha sempre para o quarto dos outros. Só que olha o texto, Jesus convidando a gente para ir para o nosso quarto da bagunça, vai? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Continua. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Antes do seu vizinho mudar, mude você. Antes do seu cônjuge mudar, mude você. O que Jesus está dizendo é: a obra não começará na casa do vizinho, começará na sua casa emocional, começará no seu quarto. Isso é uma alta análise. 2 Coríntios 13, 5. Lê com força. 2 Coríntios 13, 5. Vai. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Paulo está dizendo: ei, está na hora de se examinar. É a mesma missão que Jesus está dizendo aos discípulos: volte para o quarto da bagunça e examine como estão as coisas. Por isso que nós estamos numa ceia hoje. Esse dia não é dia de examinar o quarto do outro, não é para examinar a sujeira que o outro tem. Hoje é o dia da gente pegar a chave e dizer: tô indo no meu quartinho, tô indo fazer uma mudança. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Aí Jesus olha para os discípulos e diz-me assim: se vocês quiserem beber o cálice e comer o pão, vocês precisam antes entrar no quartinho da bagunça. Como? 1 Coríntios 11, 28. Lê com força, Jaqueline. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não dá para sentar na mesa olhando a vida alheia, só senta na mesa da graça quem abre a porta do quarto da sujeira e diz: eu não posso, eu não tenho, sou miserável, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe? A mensagem do Evangelho sempre está concentrada em a capacidade de olhar para o seu quartinho, ao meu quartinho, e abrir esse lugar secreto. Porque se a gente não abrir esse quartinho, a gente vai acreditar que o que a gente está fazendo é religião. Quer ver? João 8. Jesus está sentado na areia, escrevendo na areia. Meu Deus. E um grupo de religiosos trazem uma mulher que foi pega em adultério. Mais do que trazer essa mulher, o que eles têm na mão, cada um? Uma pedra. Por que eles têm uma pedra para apedrejar essa mulher até a morte? Porque eles
estavam com o quartinho deles trancado. Só que Jesus está escrevendo na areia. E aí Jesus abre a boca. Manda bala. Joga pedra mesmo. Mas só uma coisa. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Eles estão com a pedra na mão. Mas a fala de Jesus é tão profunda, penetrante, que vai no córtex cerebral, afeta a consciência. E eles vão dentro de um quarto lá deles, abrem. E quando eles abrem o quarto, não tem ouro, não tem semente. Tem coisas piores do que a mulher adúltera. Eles dizem, eu não posso. Porque a nossa diferença para ela é que ela foi pega no ato. Nós ainda não fomos pegos, mas temos o mesmo delito. Isso se chama evangelho. Tem um quarto que só você tem a chave. Mas o texto diz, quando você for orar, entra nesse quarto, fecha a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto, lhe dará a recompensa. O que Jesus está garantindo é, quando você decidir entrar nesse quarto, você não terá um encontro só com a sujeira. Terá um encontro com a paternidade. Terá um encontro com aquele que pode lhe dar força e lhe ajudar a tirar o que não presta. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Tem uma canção do Ministério Zoe. Eu queria que cantasse. E eu vou lavar as mãos para a gente cear. E eu queria que você entrasse nesse quarto. É seu, não é meu. Ore. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Vai ser difícil, eu sei,
largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar? E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar? E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma. Chama pra perto. Me chama pra perto. Só assim. Com os olhos fechados, me escute. Você na galeria, na direita, na esquerda, frontal ou na nave, ou online, que ouviu essa mensagem. A mensagem do Evangelho de Jesus. E foi convencido pelo Espírito. Foi iluminado pelo Espírito. A obra do Espírito convenceu você do pecado e do juízo. E você está afastado, sem congregar. Mas hoje, esse domingo, o Evangelho está te chamando para o quarto, para reorganizar coisas. Há um convite de Deus a você, que quer se reconciliar com Jesus. Tem alguém essa noite? É só você levantar a mão onde você está e dizer: eu quero. Eu quero. E alguém me ajuda se estiver perto de você. Tem alguém? Pastor, eu quero. Lá na galeria tem uma. Tem mais alguém? Eu quero. Tem outra ali na nave da igreja. Baixa um pouquinho essa luz aqui para mim, por favor. Me ajuda a pregar o Evangelho. Jesus não gostava de luz, não, por isso. Tem mais alguém? Mais alguém? Tem uma ali, outra ali. Eu não vou nem te chamar na frente. Você só vai ficar em pé onde você está e um discipulador vai com você orar. Fica em pé. Onde você está. Tem mais alguém? Mais alguém? Grite bem alto: o Evangelho é o poder. Mais alto: o Evangelho é o poder. Chame ela, Monique, para fora. Aí você ora por ela, isso. Tá ali abraçado um, tá aqui também. Feche os olhos. Eu queria orar. Pai, nós oramos pela vida daqueles que estão se reconciliando, estão voltando, porque entenderam que o quarto não é lugar de bagunça, é lugar de riqueza, preciosidade e semente. Por isso oramos por eles. Oramos pelo Davi que está no YouTube e acabou de se reconciliar também, Jesus. Oramos por aqueles que ainda vão ser alcançados depois dessa mensagem. Quando essa mensagem for para o Spotify, para o Deezer, for para o YouTube, ainda pessoas vão se reconciliar, aceitar Jesus. E eu já oro por aqueles que vão se reconciliar, aceitar Jesus, porque a mensagem de Deus não é atual, ela é eterna. Eu abençoo os teus filhos no teu nome, no nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Pega o primeiro elemento. Tomou e disse: esse é meu corpo. Memorial. Não é transubstanciação, é memorial. Não é eucaristia, é memorial. Participai. Esse é o corpo.
tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Enquanto o Pete vai cantando, você não vai trocar o cálice com ninguém hoje. Lelehar. Lelehar. Hoje sua ceia é com você dentro de um quarto. Você e ele. Só que agora não tem mais sujeira. Tá limpo. Celebre a ceia no nome de Jesus. E depois dobre os joelhos e vamos agradecer ao Senhor. Dobre o seu joelho. Oramos e depois eu já dou a benção e a gente vai embora. Enquanto o Pete canta com a Imaf Music. Dobre o joelho. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado.
até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver liberta. Então liberta-me de mim. Vai ficando em pé pra gente terminar. Se você estiver aqui, eu sei que eu peço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pessoas mal resolvidas não resolvem nada. Pessoas bem resolvidas resolvem tudo. Saímos dessa ceia. Tivemos coragem de entrar nesse quarto da bagunça. Tá reformadinho, cheiro de tinta nova, organizado. Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Olhe para mim. Eu dou a bênção apostólica, eu fiz de manhã e preciso também essa noite fazer. Os microempresários e empresários membros da igreja, eu preciso dar uma palavra com vocês de 10 minutos. Pensa que nem 10. De manhã deu 6 minutos. 6. Empresários e microempresários. Quando eu dei a bênção apostólica, que é membro da igreja, eu preciso dar uma palavra de 6 a 7 minutos. Aqui na casa do oleiro. Então, quando eu der a bênção apostólica, você vai para lá, eu já vou descer e preciso comunicar com os micros empresários e empresários da igreja uma palavra pastoral rápida. Amém? Faça assim. Isso. Ó, no final do culto, o instituto está aberto para que você possa ver como é que está o andamento. Falta aí, acho que 4, 5% para finalizar, mas lá tem playground, as crianças e etc. Então você já pode ir lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Só quem entrou no quarto da bagunça e tirou toda a sujeira diz amém.